Olá pessoal, continuando essa sequência de vídeos, eu vou mostrar agora uma outra função do Motion Terminal, que é a função Proportional Pressure Regulation. Começando aqui pelo catálogo do produto, vou localizar a função, então venho aqui em Product Range Overview. Essa aqui está destacada a função Proportional Pressure Regulation. Qual que é a função dela, né? Então, aqui é possível realizar a regulagem de pressão das duas saídas da válvula, independente uma da outra. Então é muito interessante, porque com essa função a gente consegue regular duas pressões proporcionais na mesma válvula. Tá? Vou mostrar em detalhe para vocês agora aqui através do webconfig. Então, vou localizar a função. Primeiro eu vou tirar o comando do PLC, vou identificar essa função aqui na lista de aplicativos. A gente pode reparar, ó, Proportional Pressure Regulation, função MA03, endereça essa função na válvula. Tá? Aqui existem algumas configurações para ser feitas, como por exemplo, qual que é a característica de regulagem no canal 2 da válvula, a característica de regulagem no canal 4, e caso seja utilizado essa função com atuador, é possível também utilizar as entradas digitais do VTM. Tá? Nesse caso, eu estou trabalhando com. Eu vou aqui agora habilitar a minha câmera. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com um atuador pequeno. Tá? Então, nesse caso, eu estou trabalhando com um atuador pequeno. É um atuador diâmetro 32, curso de 80. Tá? Então, eu posso usar uma especificação que seria uma especificação de small volume, né? Que é uma especificação para quando o volume de ar que eu estou regulando é menor do que 0,1 litro, né? Que seria 100 ml. Vou colocar aqui small volume. Os outros parâmetros não vou alterar. Existem alguns parâmetros também onde podem ser alterados o ganho proporcional, o ganho integral e a constante de tempo, o PID. Não é esse o caso, tá? Não vou fazer algo tão complexo assim. Aceito, salvo, para poder ficar registrado na memória do terminal. Vou vir aqui agora para a parte de teste. Vou vir aqui agora para a parte de teste. Repara que o comando do atuador, nesse caso, ele é ligeiramente diferente. No aplicativo anterior que eu mostrei, que também era um aplicativo de regulagem de pressão, que era o aplicativo Selectable Pressure Level, existiam outros comandos. Motion Terminal é assim mesmo, para cada função, para cada aplicativo, existe um conjunto de comandos e parâmetros diferentes. Tá? Nesse caso, quais são as opções que eu tenho? Como é possível controlar os dois canais de válvula, um independente do outro, eu posso bloquear os dois canais, eu posso bloquear o canal 2, mas manter o canal 4 ativo. É possível vice-versa, né? Ativar o 2, bloquear o 4, ou ativar os dois canais, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Tá? Ou ativar os dois canais, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Tá? Aqui pode reparar que o comando, né, eu tenho uma regulagem de pressão para o canal 2 e outra regulagem de pressão para o canal 4. Como eu estou trabalhando com um atuador, o que eu vou fazer? Eu vou operar esse atuador como se fosse um balancim. Né? Então, aqui no canal 2, eu vou jogar uma pressão de 1 bar. O atuador que ele está parado no meio do curso, ele vai recuar. Perdão, pessoal, eu tenho que dar o start. Dar o start. Agora sim, a função está habilitada, e está em operação na válvula. A válvula está no modo running. Eu vou colocar uma pressão aqui equivalente a 1 bar. O atuador ele vai recuar.
Pronto, pode reparar, estou com uma pressão equivalente a 1,1 bar. Pode notar que o atuador recuou. Agora eu vou colocar, regular uma outra pressão aqui no canal 4. Agora eu vou regular aqui uma outra pressão no canal 4. Vou aqui incrementar essa pressão, vou colocar também, por exemplo, não, vou mudar aqui na mão. Nesse caso eu vou mudar diretamente no cursor, vou mudar diretamente na mão, conforme, né, o que acontece? Tem uma diferença de área aqui. De área entre a parte e a parte traseira e a parte dianteira por causa exatamente do espaço que a haste ela ocupa. Então a força aqui no avanço ela é maior do que a força no recuo. Se eu simplesmente igualar a pressão, é bem provável que o atuador ele não saia da posição, tá vendo? O atuador nesse caso ele não se move. Porém, se eu aumentar a pressão aqui no cabeçote traseiro, essa pressão aqui eu vou talvez levar ela agora para 1,2 bar, 1,3, até um pouco mais. Ó, 1,5, tá vendo? O atuador ele avança. Por quê? Porque a força aqui no avanço é maior que a força no retorno. Vou diminuir um pouquinho. Nesse caso está em equilíbrio. Vou diminuir um pouco mais. O atuador ele vai recuar, tá vendo? Então veja, pessoal, eu estou com a mesma válvula, tá? Com a mesma válvula. Vou aqui habilitar a câmera só para mostrar mais em detalhe para vocês. Com a mesma válvula do terminal, eu estou trabalhando com essa primeira válvula aqui, ok? Aqui estão as duas saídas de trabalho da válvula conectadas aqui no atuador. Com a mesma válvula, eu estou regulando duas pressões proporcionais diferentes. Tá? Eu vou tentar aqui achar um ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha que interessante. Não, está em equilíbrio ainda. Talvez tentar ir um pouquinho mais. Olha que interessante, pessoal. Ainda não. 0,9, porque como o avanço tem mais força. Então veja que interessante. O atuador agora está ficando na posição parado. Conforme eu movimento ele está recuando um pouquinho. Tá? Por que é isso, pessoal? Eu achei uma regulagem de pressão onde é possível ter um equilíbrio de forças. É possível ter aqui um equilíbrio de forças. Então, esse comportamento é um comportamento semelhante ao de um balancim, né? Um sistema com peso zero. Okay? Então, essa é a função de regulagem proporcional. Entrando um pouquinho mais em detalhes, olhando o funcionamento da válvula, o que está acontecendo nessa função? A gente vai ver agora por esse diagrama. Então, quando aqui eu faço o comando de ativar os dois canais, essa válvula está aberta, essa válvula está aberta e essa válvula também está aberta, certo? A válvula, através do canal 1, ela promove a passagem de ar de 1 para 4. Então aqui, no caso, esse reservatório, ou esse volume, ele é preenchido com ar, e a mesma coisa acontece no outro canal de válvula, certo? Esse outro volume é preenchido com ar. Tá? Porém, tem uma questão aqui, né? Porém, tem uma questão aqui. Imagina que, por exemplo, se a gente fosse colocar isso no formato de um gráfico, o que estaria acontecendo aqui? Imagina que talvez eu estou trabalhando aqui com um set point de pressão. Vou trabalhar aqui com esse é o set point de pressão. Tá? Quando a válvula ela está fazendo esse movimento de pressurização, se isso aqui fosse, vamos imaginar que isso aqui é pressão, tempo. Tá? Qual que é o comportamento? Se a gente fosse plotar um gráfico, a gente veria um gráfico muito parecido com esse. Então começa a formar pressão, a válvula está aberta, começa a pressurizar esse volume e começa a formar pressão. Chegou no nível de pressão, a pneumática ela pode apresentar uma flutuação, né? Então pode ser que
isso aqui passe um pouco do ponto. Como aqui a gente tem sensor de pressão, e esse controle é um controle em malha fechada, né? Essa outra válvula que está aqui, ela abre ligeiramente para exaustão. Então, essa válvula está pressurizando, essa válvula está fazendo exaustão. Então, nisso a gente observa um comportamento parecido com esse. A pressão ela recua um pouco. Opa, peraí, recuou demais. Então, né, esse é o comportamento de regulagem. Óbvio que aqui eu estou exagerando, né? Esses desvios são exagerados, mas se você analisar bem no detalhe, você vai ver esse comportamento como se fosse um comportamento de onda. E é esse funcionamento que é feito, né, dessa maneira que funciona internamente a válvula. Tá? E agora eu vou mostrar o funcionamento desse aplicativo dentro do CLP. E vou dar o stop, vou tirar o comando da interface web para poder passar o comando para o CLP. Tá? Aqui está um programa em Code Sys. Para poder usar essa função, eu vou aqui no arquivo Quick Reference PLC Programming, vou pesquisar a função Proportional Pressure Regulation, que é a MA03. Tá? Aqui existe a lista de controle e monitoramento para esse aplicativo quando é feito o comando via CLP. Para poder trabalhar com esse aplicativo, eu vou habilitar a válvula. Né? Ao invés do aplicativo, eu estava usando o aplicativo número 8, vou usar o aplicativo número 3. Estou usando o aplicativo número 3. Essa é a identificação desse aplicativo. 3. Agora, para poder operar, eu tenho que entrar com um app control e também tem que trabalhar com os set points. Eu vou voltar a habilitar a câmera, pessoal. Vou voltar com a imagem do atuador. Voltar aqui com a imagem do atuador. Vou colocar o app control número 3 para poder habilitar ambos os canais da válvula. Control número 3. Habilitar ambos os canais. Pode reparar que ambos os canais eles já estão com o valor de pressão. Nesse caso, 3 bar no canal 2, 1 bar no canal 1. Como é que eu sei que isso aqui é o canal 2, isso aqui é o canal 4? Através aqui, ó, do Actual Value canal 1, isso representa a pressão no canal 2, e o Actual Value canal 2, isso representa a pressão no canal 4. E através do CLP eu consigo alterar o parâmetro de pressão. Set Point Value 1 altera a pressão no canal 2, Set Point Value 2 altera a pressão no canal 4. Se quiser trabalhar aqui por 4 bar, pode reparar que instantaneamente a válvula alterou. Né? Vou trabalhar agora aqui, por exemplo, 3 bar. Pressão automaticamente alterou. Vou tentar simular aquela mesma situação, né, onde eu estava fazendo o equilíbrio de força nas câmaras do atuador. Então aqui vou colocar 1 bar. Pode reparar que como na câmara traseira, canal 4, tem 3 bar, o atuador avançou. Vou trabalhar agora com 0,9 no canal 4. Então aqui eu consigo atingir aquela situação de equilíbrio. Pode reparar que quando eu avanço o atuador ele tem que estar sozinho, totalmente em equilíbrio. Talvez vou colocar aqui 950 então. Tá vendo? Para o atuador em equilíbrio. Veja isso aqui. Parecido. Balance. Ok? Então essa foi a função, pessoal, Selectable Pressure Level. Ok? Para finalizar, vou só mostrar agora como é que faz a configuração dessa função, desse aplicativo pelo configurador. Então eu tenho aqui uma tela do configurador aberto. Já tenho aqui uma tela do configurador aberto. Eu estou aqui na aba de aplicativos. Tá? Desço aqui a página, eu tenho uma opção de controle de pressão. Regulador de pressão proporcional.
Nesse caso, eu também tenho que selecionar em quantas válvulas eu vou usar essa função. Então, vamos supor, né, vamos colocar uma situação aqui que meu bloco tem 4 válvulas, só que só em 3 válvulas eu vou usar essa função. Então, eu venho aqui, seleciono 3 licenças para regulador de pressão proporcional. 3 licenças, 3 válvulas, cada válvula tem 2 saídas, 6 canais regulados, 6 pressões reguladas. Opa, selecionei. Repara que aqui foi acrescentado na chave de códigos a descrição 3PD, que significa 3 reguladores de pressão proporcional. Então, como é que está configurado esse terminal? 4 válvulas, 4 licenças de regulador de pressão convencional, são esse SPL, e 3 licenças para regulador de pressão proporcional, 2 pressões reguladas para cada posição de válvula, que é essa aqui, ó, PD. Ok, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.